As leis não são capazes de mudar a sociedade, e nem de mudar as pessoas. A existência de uma lei significa que existe um texto que prevê direitos e obrigações apenas. Direitos e obrigações que todos devem respeitar e cumprir. Mas o simples fato de a lei existir não significa que as pessoas vão necessariamente respeitar os direitos dela previstos ou mesmo cumprir as obrigações que derivam dela. Não significa que o Estado vá respeitar esses direitos e obrigações e nem que as outras pessoas da sociedade irão respeitar esses direitos e obrigações. Mas mesmo assim, o Estado, o governo, respeita mais as leis do que as pessoas comuns, os particulares, as pessoas do dia a dia, os cidadãos em comum em geral. Mesmo não parecendo, mesmo a gente presenciando vários abusos do Estado, de seus agentes, por aí. Então, o fato de existir uma lei dizendo que todos são iguais, sem qualquer preconceito, não faz com que nós todos sejamos realmente iguais e sejamos tratados da mesma forma, tanto pelo Estado, tanto pelas pessoas comuns que não fazem parte do Estado, do governo. Até porque, imagine só, se a mera publicação de uma lei, se a mera criação de uma lei, de um texto, fizesse as pessoas mudarem radicalmente o comportamento delas, só da lei passar a existir, isso seria uma mágica. Imagina só, você publica uma lei afirmando que todos são iguais, que todos devem ter seus direitos respeitados e cumpridos, e magicamente tudo começa a ser dessa forma. Então, não precisaríamos do judiciário para ficarmos levando casos para serem resolvidos. E outra coisa, quando a lei traz um direito ou uma obrigação, a pessoa que tem esse direito violado, se ela ficar parada e nada fizer, o direito dela vai continuar sendo violado. Se ela não correr atrás de algum órgão público ou do próprio poder judiciário, o direito dela vai ser sempre violado, mesmo estando previsto em lei. Assim, se a pessoa não buscar o judiciário para proteger o seu direito ou para exigir o cumprimento de alguma obrigação, dificilmente ela terá sua cidadania respeitada. Dificilmente ela terá seus direitos respeitados. Lembram de John Locke, de uns vídeos atrás? O Estado, o governo, ele surge para resolver conflitos entre as pessoas, para proteger os direitos. Imagine a quantidade de conflitos que não existem na sociedade, principalmente na sociedade brasileira. Por que será que o nosso judiciário é um dos mais lentos do mundo? É justamente porque as pessoas, mesmo com os seus direitos e obrigações previstas em lei, não cumprem de forma espontânea. As pessoas não têm vontade de cumprir obrigações e respeitar direitos. É claro que não são todas, mas a grande maioria, a ponto de deixar nosso judiciário lotado de processos. Mas já que as leis não mudam as pessoas, como podemos mudar as pessoas? Como poderíamos mudar as pessoas? Esse é o ponto, nós não podemos mudar as pessoas. O máximo que podemos fazer é criar um ambiente para que as pessoas mudem por si próprias. Podemos fornecer informação, conhecimento, nossa amizade, nossa confiança. Também podemos nos oferecer para entender o outro, mesmo que não concordemos com a ideia do outro. Um dos melhores meios que nós temos de nos comunicarmos é através do exemplo. Isso porque o ser humano copia os comportamentos uns dos outros. Para isso seria legal aprendermos a ouvir, para que nós sejamos ouvidos. Respeitar a ideia do outro, para que o outro respeite a nossa ideia. Saber apontar os erros nas ideias dos outros por meio de argumentos, sem ofender, para que o outro também tenha a chance de entender o porquê a sua ideia está errada, quais seriam os erros dela, para que ele pudesse verificar uma forma de corrigir, ou mesmo de abandonar essa ideia. Apontar os erros em ideias, com argumentos, sem desrespeitar, não é algo ofensivo, não é algo desrespeitoso, não é algo ruim. O que não é correto de forma alguma é dizer que a ideia da outra pessoa está errada, sem explicar de que forma ela está errada e por que ela está errada, sem dar os motivos pelos quais aquela ideia está errada, porque isso impede o outro de verificar o erro que está na sua própria ideia. Se você não explica para o outro quais são os erros da ideia dele, como você espera que ele poderá corrigir? Mas infelizmente não fazemos isso nem com as nossas crianças, né? Muitos de nós achamos que as crianças sabem de tudo, que nasceram sabendo de tudo, não importando a idade que elas têm. Apenas porque viram ou ouviram algo ou presenciaram alguma situação, mesmo que ninguém tenha explicado a situação para ela. As crianças têm seus sentidos tão falhos quanto os nossos. E pior, elas ainda não têm experiência de vida. Elas não receberam nenhuma quantidade de informação que ajude a eliminar alguns erros que os sentidos delas podem provocar. Por exemplo, eu sou um adulto. Se eu ver alguma pessoa fumando ou bebendo, eu sei que aquilo faz mal. Eu já vi vários estudos, documentários, reportagens indicando os problemas do fumo e do cigarro. Uma criança de 5 anos, 4 anos ou até as de 10 não dão a mesma importância a esse tipo de conteúdo em reportagens, em livros e em documentários. Então é provável que ao ver uma pessoa fumando ou bebendo, elas queiram até experimentar.
Assim, nossas crianças não sabem de tudo, elas sabem muito menos que a gente. Daí nós temos que ter muito mais paciência e explicar com muito mais detalhes as coisas para elas do que para nós mesmos e para outros. A maioria das coisas erradas que as crianças fazem derivam da nossa culpa, do nosso próprio comportamento. Nós damos um mau exemplo a elas. Dizemos para não fazer algo, mas nós mesmos vamos lá e fazemos na frente da criança. Tratamos o carinho de forma negativa perante elas, não praticamos a leitura na frente delas com um sorriso no rosto para elas, não ouvimos as crianças com paciência. Enfim, para criarmos um ambiente propício que garanta a mudança dos outros, primeiro temos de nos reconstruir e rever o que estamos deixando de fazer e o que estamos fazendo de errado. Porque o que nós estamos deixando de fazer e o que nós estamos fazendo de errado gera uma comunicação para as outras pessoas. E essa informação pode influenciar o comportamento de todas elas, de formas positivas ou negativas. Devemos parar de achar que nós não precisamos mais buscar informação, que nós não precisamos mais saber mais nada, que já somos adultos. Nós devemos reconhecer que nós precisamos saber algo todo dia, aprender algo novo todo dia. Porque o único ser existente no universo que não precisa buscar conhecimento, que não precisa buscar informações, é Deus.